Hyogoro tentou ensinar ao Luffy um novo tipo de haki. Esse haki tem o nome de Ryuo no país de Wano, e é esse poder que os samurais utilizam em suas lutas. Esse haki seria um tipo de haki de armamento avançado, só que na prisão de Udon, o Luffy acabou usando inconscientemente um haki mais avançado ainda, e nesse momento não dava mais para saber qual haki era, quem estaria usando eles e o que eles faziam. E no mangá atual de One Piece, o Luffy e o Kaido estão usando mais um novo tipo de haki, que é todo baseado no uso do haki do rei, descartando todos esses outros hakis anteriores. Tipo, pra que o Luffy aprendeu eles então? Bom, nesse vídeo eu vou explicar esses 3 novos tipos de haki que foram apresentados no arco de Wano. Pra começar, Ryuo e haki é a mesma coisa. Wano é um país fechado e isolado do mundo, então as culturas de Wano foram criadas e usadas só por eles. E a força de vontade / espiritual dos seres vivos eles nomearam de Ryuo. E isso é só pra mostrar que o povo de Wano possui o jeito deles de viverem, meio que a sua cultura. Então a palavra Ryuo acaba sendo utilizado em Wano, e haki é utilizado em todo o resto do mundo. O haki avançado que o Hyogoro disse pro Luffy é chamado de haki de emissão. O usuário começa aprendendo o haki de armamento começando pelo haki de aprimoramento, que é a armadura invisível. Depois ele é aprimorada para uma armadura avançada mais resistente, chamada de haki de endurecimento, ou haki negro. O haki de armamento no geral funciona como energia. O usuário transforma sua força de vontade, o seu haki, em energia. E essa energia é usada inicialmente como uma armadura, começando por haki invisível e depois subindo para haki negro. Em seguida vem o terceiro estágio do armamento, que é o imbuimento, onde o usuário passa a armadura invisível ou armadura negra para objetos, ou seja, transferindo sua armadura para cobrir coisas além do seu corpo. O haki de emissão, dito por Hyogoro, já é o 4º estágio do haki do armamento, onde o usuário passa a usar essa energia para fora do seu corpo como um poder ofensivo. Essa energia pode causar danos em objetos, seres vivos e o que for material. O haki de emissão funciona da mesma forma como no universo de Dragon Ball, que os personagens usam o Ki e fazem poderes, como o Kamehameha. Exemplos de personagens que usaram o haki de emissão antes foram Sentomaru, que atacou o Luffy no arquipélago Sabaody no pré-time skip, Drácula e Mihawk, que atacou o Barba Branca, Kizaru, Akainu e Aokiji, que defenderam uma onda de terremoto causado pelo poder do Barba Branca, e Rayleigh, que derrubou um elefante na ilha Rusukaina. No pós-time skip até o ano, quem demonstrou ter o haki de emissão foi o Zoro, que passou a usar ele como longa distância, disparando energia pelas suas espadas. O haki que o Luffy acabou usando inconscientemente na prisão de Udon foi o haki de destruição interna, que já é o 5º e último estágio do haki de armamento. Diferente do haki de emissão, que o usuário emite sua energia e ela explode causando dano superficialmente no alvo, o haki de destruição interna emite uma energia que atravessa a matéria e explode o dano internamente, podendo causar dano interno tanto em coisas materiais como em coisas vivas. Mas o nível que a energia vai atravessar vai depender do quão forte é o haki de armamento do usuário. Quanto mais treino nesse haki, mais distante a energia pode percorrer e passar. Tanto a emissão como destruição interna tem esse quesito de treino, do quão longe a energia pode avançar. Então os dois usos vai depender do quão forte é o armamento do usuário. Os 2 personagens que usaram o haki de destruição interna foi Rayleigh, no pré-time skip, que tirou a coleira relógio da Kame, e o Luffy, que usou inconscientemente um Dom, também para tirar as coleiras dele e do Hyogoro. Então, no geral, o haki de armamento se divide em 3 tipos. Haki defensivo, começando com o haki de aprimoramento e depois a sua forma avançada de endurecimento. Haki ofensivo, começando pelo haki de emissão e depois destruição interna. E o haki de imbuimento, podendo imbuir haki defensivo em objetos e transmitir o haki ofensivo por eles também, como a energia que sai das espadas do Zoro. Agora entra o haki que o Luffy e o Kaido estão usando na luta atual deles, o revestimento do haki do rei. O revestimento do rei é o haki do rei, só que revestido no haki de armamento, ou seja, o haki do rei como uma armadura adicional por cima do armamento, seja haki invisível ou haki negro. Só que aqui que entra a dúvida. Se é possível usar o haki do rei como armadura, por que o Luffy não fez isso antes? E por que qualquer personagem que tenha haki do rei também não fazem isso? Vamos lá. O Kaido disse que só quem pode usar o revestimento do rei são os mais fortes do mundo, e não alguém fraco como o Luffy. Mas em seguida, o Luffy também conseguiu usar o haki do rei como armadura nos seus ataques, e conseguiu finalmente peitar o Kaido. O Kaido não esperava que nesse ponto o Luffy já tivesse muito forte, com o domínio de toda a classe do haki de armamento. Quando o Kaido disse, entre aspas, os mais fortes, ele não se referiu ao quesito força, mas sim ao quesito de domínio sobre o haki no geral,
incluindo toda a classe do armamento. E o Luffy conseguiu isso nesse arco, entrando para a lista dos usuários que possuem todo o armamento completo. O revestimento do rei é a combinação dos hakis, combinando o haki de armamento com o haki do conquistador, ou seja, a combinação das cores. Então só alguém que teria um nível de armamento bom até o haki de emissão poderia usar o revestimento do rei. E é por isso que personagens como o Doflamingo, Katakuri e Boa Hancock não possuem ele. O Doflamingo possui o haki de armamento até o negro, mas ele sempre lutou usando a sua fruta, e não o seu haki. Por isso ele não avançou o seu armamento, e só chegou até o estágio de haki negro, para imbuir eles nos seus fios. Tipo como um quebra-galho. Assim, ainda mantendo o foco no uso da sua fruta. O Katakuri também foi assim. Ele passou a vida sendo frio e calmo, masterizando o seu haki de observação até chegar no haki futuro. E só aprendeu o armamento também como um quebra-galho para melhorar a consistência do mochi. Mas o seu foco sempre foi no haki de observação e na sua fruta, criando a sua técnica de ver o futuro e desviar dos golpes maleando o corpo. E também chegando no despertar. E a Boa Hancock é a que mais se apoia na fruta dela, junto com o seu ego de superioridade. O fato do revestimento do rei poder ser usado só por alguém que teria um armamento até o haki de emissão é o Zoro. O Zoro mostrou poder usar o revestimento do rei no seu Ashura, mas ele não sabe usar o haki de destruição interna, só até o haki de emissão. Igual a Big Mom, que também usa a sua técnica de Ikkoku na sua espada, e o Gold Roger, que também usa o Kamusari. Então os requisitos para o revestimento do rei é o usuário ter domínio do haki do armamento até a emissão, ou seja, controle de armadura, imbuimento e sua energia corporal. O revestimento do rei é o maior poder dos hakis atualmente, e a sua armadura, além de invisível, é tão larga que o usuário pode causar dano sem nem mesmo encostar. Ele pode causar dano direto no inimigo, por mais impenetrável que ele seja, porque o revestimento do rei não é um dano físico, e sim um dano psíquico, um poder de força de vontade revestida que invade a força de vontade do inimigo, batendo direto na aura do seu espírito. E espírito/determinação é uma coisa que todos os seres vivos possuem, seja dentro ou fora de One Piece. E quanto maior for o haki do rei do usuário, mais forte é o revestimento do rei, e mais estragos ele pode fazer. Se dois usuários possuírem um haki do rei muito poderoso, então o revestimento do rei de ambos podem possuir um poder tão forte que alcançam um desastre muito alto, chegando até a altura dos céus e dividindo as nuvens. Uma coisa interessante é que quando o usuário vai usar o revestimento do rei, o seu soco ou a sua arma com haki negro liberam raios negros antes, com algumas tonalidades vermelhas. Então essa é a forma de identificar se o usuário está usando o revestimento do rei. As colisões do Luffy com Doflamingo, Don Chindiao e Katakuri não são revestimentos do rei. Nessas cenas ocorreram colisões de haki negro mesmo, só que usando o haki do rei ao mesmo tempo. Ou seja, é como se eles estivessem colidindo o haki negro e ao mesmo tempo tentando desmaiar um ao outro com o haki do rei padrão. O revestimento do rei é uma nova forma de usar o haki do rei, mas não é o haki do rei avançado, porque o revestimento do rei só ocorre graças ao imbuimento do haki de armamento e ao controle de energia do corpo pelo haki de emissão. Então o imbuimento do rei acaba sendo só a combinação das cores, e não a forma avançada do haki do rei. Será que o usuário poderia combinar haki do rei com haki de observação avançado? E desmaiar uma pessoa no futuro sem que ela saiba que foi desmaiada por alguém no passado? Fica aí a dúvida.